galerinha, vocês que nos acompanham no nosso canal EBJ ADTO. Eu estou aqui hoje para mais uma lição da nossa revista do segundo trimestre desse ano 2018, né? O tema da nossa revista está sendo questões difíceis, o nosso tema, e está tendo lições fantásticas, tá? Lições polêmicas, mas lições fantásticas. Hoje a gente está aqui em um set um pouco improvisado. O estúdio ali da igreja que a gente utiliza está tendo algumas alterações, mas nós demos um jeito aqui e nós vamos tocar o barco. O importante é colocar a lição para vocês aí. Lembrando a você que não é inscrito ainda no nosso canal, para ouvir o vídeo aí, corre aí, se inscreva no canal. Nós temos a meta nesse trimestre de conseguir 500 inscritos no canal. E tenho que dizer, a gente já está quase em 300 em menos de 2 semanas que nós, ou melhor, fazem 2 semanas que nós retomamos com os vídeos e tá uma bênção, tá? Então corre lá, se inscreva, curta o vídeo, comente, mande as suas perguntas também, tá bom? Tá aí, vai ficar disponível o nosso e-mail para você enviar suas dúvidas, alguma questão que você talvez não compreendeu aqui no decorrer da lição, alguma coisa que você talvez não absorveu direito, nos mande a sua dúvida e nós estaremos te respondendo assim que possível, tudo bem? A lição de hoje vai ser a lição de número 5, que tem o tema aborto, a morte de inocentes. Nós vamos tratar desse assunto um tanto quanto polêmico, tá? E que é muito discutido em nossos tempos, tá? É uma questão muito importante, é uma realidade nossa que nós vivemos e é um tema que é necessário que a igreja demonstre o seu posicionamento e discuta o tema aqui proposto. A questão que envolve toda essa ideia do aborto é legalizar, descriminalizar ou não a prática do aborto em si. Lembrando que nas discussões que é colocado, quando o assunto é colocado para discussão, muito se fala a respeito da vida da mãe, a respeito da dignidade da mulher, a respeito das decisões que a mulher tem de escolha, mas pouco se fala sobre os direitos que o feto ou o embrião, a pessoa que está sendo gerada ali, tem para se defender, para escolher a vida em si. Então, quando a gente vai tratar desse assunto, não se pode apenas ter um olhar unilateral, porque se trata de 2 vidas. Tanto a mãe que gera, tá? E que é o recipiente desse projeto que está sendo gerado ali, desse ser humano que está sendo formado, e também da criança que está sendo formada ali, que é um ser humano, que tem vida, que é um ser humano em potencial. Então, são 2 vidas que estão sendo envolvidas e a visão nossa não pode ser unilateral, não pode ser apenas para um dos lados. Antes de qualquer coisa, eu gostaria que você percebesse uma coisa: o homem, ele está distante de Deus. A esfera que nós vivemos, a cultura que nós vivemos, o contexto que nós vivemos é um contexto do homem caído, do homem que está distante de Deus por causa do pecado, do homem que a sua natureza, ela anseia, ela deseja o pecado. Então, nós vivemos nesse contexto e todas as decisões que envolvem o ser humano, as decisões do homem hoje, infelizmente, ela tem a tendência ao pecado. O homem, ele se afasta do propósito de Deus e da vontade soberana de Deus, colocando assim a sua vontade no centro de todas as coisas. Olha o que Isaías 48, verso de número 4 vai nos falar a respeito disso. Porque eu sabia que eras duro e a tua cerviz um nervo de ferro e a tua testa de bronze. Então perceba que o homem ele é obstinado ao pecado.
ele é duro de servir, na cerviz, ele é resistente à vontade de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 8, verso 46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Então perceba que a Bíblia já nos traz a principal ideia do pecado do homem. Não há aquele que não peque. Eclesiastes, mais um texto, só para nós compreendermos a natureza do homem e as suas decisões que são envolvidas, tá bom? 7, verso 20. Na verdade não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Romanos 3, 23, que é um texto conhecido nosso, que fala-nos que e todos pecaram e destituídos foram da glória do Senhor. Então perceba que o homem ele está distanciado de Deus pela prática do pecado e pelo seu desejo pecaminoso. Isaías 59, verso 2 vai nos dizer que os nossos pecados é a muralha, é o que cria divisão entre nós e o nosso Deus. Em 1 João, capítulo 2, versículo 16, olha o que o texto vai nos dizer. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então o homem ele está tomado pelo desejo, pela concupiscência da carne, dos olhos, do corpo. Então ele é tendencioso a pecar. Então, partindo desse entendimento aí, nós poderemos entender melhor o porquê que as pessoas tendem a querer apoiar tal atitude de assassinato, né, a um ser indefeso, como o feto ou o embrião. É de suma importância, gente, que nós observemos que na grande maioria as pessoas que apoiam essa prática, mesmo negando isso, tá, são as mesmas que apoiam, por exemplo, a legalização das drogas. Então, geralmente, as pessoas envolvidas nesses debates de defesa a essa prática que, para a igreja e para nós como cristãos, é uma prática inaceitável, tá? É uma prática que nós não negociamos quanto a ela, porque a vida tem que ser preservada. Essas pessoas elas são tendenciosas a apoiar, por exemplo, a legalização das drogas. Os partidos políticos, geralmente, que se põem em defesa, né, da legalização do aborto, da indiscriminação, da descriminalização do aborto, eles geralmente são partidos que apoiam, por exemplo, a liberação das drogas na sociedade. Então, nós precisamos prestar muita atenção. Por quê? Porque esses movimentos também, eles têm conseguido espaço entre alguns cristãos e entre crentes em Jesus, seja da igreja católica ou da igreja evangélica. Hoje, se você pesquisar, você perceberá que dentro das igrejas católica e evangélica estão surgindo movimentos pró-aborto, que defendem a legalização do aborto, que defendem a prática do aborto. O tópico de número 1 e o tópico de número 2 aí da lição, eu vou abranger os dois aqui de uma vez, porque eles basicamente se completam, tá? O tópico 1 fala sobre o aborto em si, o que é o aborto, e o tópico 2 sobre os tipos de aborto. Então a gente vai falar deles dois de um modo geral aqui. O que é aborto? O aborto é a interrupção precoce da gravidez pela remoção do feto ou embrião antes de esse poder sobreviver fora do útero da mãe. A questão do aborto, gente, envolve as questões morais, éticos, legais e religiosos. É interessante nós analisarmos que quando nós ouvimos as pessoas comentarem com respeito ao aborto, né, principalmente quando se trata do âmbito imoral, essas pessoas, elas pregam que são radicalmente contra o aborto. Geralmente você ouvirá esse discurso: nós somos contra a prática do aborto, mas nós não somos contra
contra o aborto em qualquer caso. Ou seja, elas dizem que são contra a prática do aborto, mas são a favor em alguns casos. Então perceba que eles, na verdade, eles tentam passar uma imagem positiva. Nós não somos contra o aborto, mas nós queremos legalizar a prática. Nós não somos a favor das drogas, mas nós queremos legalizar as drogas. O discurso é o mesmo. E isso tudo, na verdade, é para passar uma boa imagem aos que os ouvem. É para tentar conquistar as pessoas, causar confusão na cabeça das pessoas. No Brasil, a prática do aborto é crime. Tá? Está previsto no Código Penal, nos artigos 124 até o 127. Eu vou deixar disponível aí na descrição do vídeo todos esses artigos, eu não vou comentar a respeito deles aqui. Então a prática do aborto em si, ele é um crime. O aborto é considerado um crime. Cabe lembrar também que no Brasil existem alguns casos onde o aborto não são considerados ilegais. Quais são eles? Por exemplo, no caso de estupro, se a mulher consentir que a sua gestação seja interrompida, ela tem o direito de interromper essa gestação. Tá? Quando a gravidez oferece risco à mãe, por exemplo, a mãe está com enfermidade e o tratamento o tratamento em si é perigoso para a gestação, e aí ela tem que decidir entre o tratamento dela e a criança. Seria essa a colocação deles, tá bom? Ou quando tem alguma anomalia grave na criança, o mais conhecido que nós temos aí é quando a criança nasce ancéfala, ou seja, sem a formação do cérebro. E essas exceções, elas são previstas no artigo de número 128 do Código Penal. Gente, estima-se que aproximadamente 46 a 55 milhões de abortos por ano são realizados em todo o mundo. Isso é um número de alarme. Você imagina 55 milhões de vidas sendo retiradas. Se tratando da religião, nós temos o seguinte discurso. Nós temos o discurso que eles dizem que a igreja impõe que a mãe assuma gerar essa criança e criar essa criança como um castigo. Isso não é verdade, gente. A intenção da igreja, quando ela abomina o aborto, quando ela rejeita a prática do aborto, então a igreja não impõe isso como um castigo para a mãe, como um castigo para adolescente que não se cuidou, teve relação sexual fora do tempo, fora do casamento, fora de uma estrutura familiar formada, embasada, e aí ela agora vai se ver com as consequências. E quais consequências são essas? Prejudicada nos estudos, né? Prejudicada para o mercado de trabalho. A igreja não põe isso como se fosse um castigo para essa jovem e para essa mulher. De modo nenhum. Só que um pecado, ele não pode tampar outro pecado. Lembra de Davi? 1 Samuel capítulo 11, verso 3, verso 4 e verso 15. No verso 3 e verso 4, a Bíblia diz que Davi enxerga Betseba, deseja Betseba, toma Betseba por mulher e Betseba já tinha marido. E o que Davi faz? Davi, quando o marido de Betseba chega, Davi planeja para tentar disfarçar o seu pecado. Como ele não consegue, no versículo 15, ele dá ordem para que o marido de Betseba seja assassinado, seja morto na guerra, e assim ele fique com a consciência limpa. A questão do aborto, muitas vezes, é que as pessoas querem utilizar a prática do aborto para terem a sua consciência limpa. Então, essa ideia que eles colocam, como a igreja estivesse tentando punir, isso não é uma verdade. A igreja apoia as pessoas, a igreja quer defender a vida tanto da mãe quanto do bebê.
Para a igreja, o importante não é só a vida da mãe. A criança não tem culpa pela ação inconsequente, né, de não usar um preservativo, de não tomar os cuidados necessários para não engravidar. A igreja é a favor do planejamento familiar, gente. Então, o sexo hoje não é um tabu dentro da igreja mais. A igreja hoje traz essa questão do sexual para os temas da igreja, deixa muito mais claro. A igreja hoje não assume mais o sexo unicamente como medida de procriação. Nós entendemos que no âmbito do casamento, o sexo sim, ele é prazeroso, ele é por prazer também, só que dentro do âmbito familiar, que é o que a Bíblia nos recomenda, dentro do matrimônio, dentro do casamento, ok? Então, essas ideias que eles lançam são, na verdade, para colocar a igreja como culpada, como uma vilã, e não é uma realidade, tá? Existem dois tipos de aborto. Quais são eles? Os abortos que são espontâneos e os abortos que são induzidos. O aborto espontâneo, gente, é a expulsão involuntária, tá? Casual ou não intencional de um embrião ou feto. Ou seja, é quando a mulher está grávida e, por motivos de um problema hormonal, por motivo de doenças vasculares, por motivo de infecção ou trauma acidental, muitas vezes, a gestação é interrompida, né? E aí nós sabemos que aí existe muitas vezes um grande sangramento e a mulher acaba perdendo a criança. Esse caso, ele não é um crime diante da palavra de Deus. Afinal de contas, não foi a intenção da mulher em interromper aquela vida. A intenção da mulher não era perder aquela vida. Esses casos não são considerados crimes para a mulher. Nós temos lá em Êxodo capítulo 21, versículo 22, um exemplo claro disso. A Bíblia diz que se dois homens estiverem brigando e porventura baterem, né, acidentalmente causarem um trauma na mulher e essa mulher ter um aborto, ela não é culpada. O culpado a ser responsabilizado será aquele que causou o trauma. Então, a mulher é isenta dessa culpa. Mas também existem o aborto induzido. O que é isso? É o aborto causado deliberadamente, ou seja, por vontade, consciência da pessoa. Ela deseja retirar o feto, né? E ele pode ser induzido pela ingestão de medicamentos ou ervas abortivas. É o que mais nós temos hoje em dia, muitas vezes, jovens, mulheres que recorrem a essas ervas abortivas, o que é um perigo para a sua saúde e posteriormente também para próximo desejo de gestação, né? E por meio de métodos mecânicos. Que métodos são esses? São métodos feitos em clínicas, muitas vezes clandestinas ou não. Então, aborto induzido é o que nós condenamos, né? A prática do aborto induzido, que é o desejo de tirar aquela vida, que é o desejo de arrancar aquela vida de dentro da mulher. Essa prática a igreja não aceita. Gente, é tão interessante que quando você para analisar, e aí nós vamos entrar no tópico 3, sobre o que dizem os defensores. Eu estava lendo uma reportagem, fazendo as pesquisas aqui, e eu encontrei uma reportagem de 2017, final do ano passado, e o partido político PSOL, ele tentou conseguir uma liminar no STF para que uma estudante de direito pudesse realizar um aborto do seu terceiro filho. Ela já tinha 2 filhos, né? E os motivos eram esses. Ela já tinha 2 filhos, um de 6 e outro de 9 anos. Ela recebia um salário de R$ 1.200, tinha um aluguel de R$ 600 para pagar, né? E ela se viu como se fosse ser prejudicada nos seus estudos, na sua vida em si. E detalhe, ela ainda coloca que ela recebe pensão dos 2 outros filhos, em média de R$ 700 a R$ 1.000. Ok?
E aí agora veio esse outro filho, que o que aconteceu? Segundo ela, segundo a reportagem, ela engravidou porque parou de tomar as injeções que ela tomava anticoncepcional de 3 em 3 meses, por problemas ganhar peso, né? E o marido se recusou a fazer vasectomia. E aí ela engravidou de novo. E aí ela quer fazer o aborto e o pessoal vai querer tentar uma liminar no STF para poder que ela consiga fazer o aborto sem ser acusada, sem ser investigada, sem ser colocada como um crime. A minha pergunta para esse caso, e é simples, tá? Algum desses argumentos, seja ele já ter 2 filhos, seja ele não ganhar tão bem, seja ele ser prejudicado nos estudos, pagar um aluguel de R$600, algum desses argumentos é motivo, lhe dá respaldo para querer matar? Essa é a pergunta que eu faço. Eu comecei citando essa reportagem exatamente para você entender o que esses defensores do aborto, eles têm em mente. Na verdade, quando você vai analisar a colocação deles de maneira camuflada, de maneira estratégica, o que eles querem fazer é colocar o aborto como um sistema contraceptivo, ou seja, já que eu não vou comprar o preservativo, já que eu não quero utilizar as pílulas contraceptivos que impedem a mulher de engravidar, né, que é a rotina aí, ou as injeções, ou DIU e assim por diante, são tantos métodos que temos disponível hoje, né? Já que eu não quero utilizar nenhum desses, então em último caso eu vou permitir o aborto. Se eu engravidar, é só eu ir lá para resolver o problema, eu aborto. Essa é a ideia que está camuflada por trás de toda essa estratégia maligna. É interessante também que quando se coloca a questão do aborto na mesa para discussão, uma das primeiras perguntas que vão surgir de indagação para a aprovação do aborto é a de que não se tem certeza de quando começa a vida. Os defensores do aborto argumentam que não há certeza no campo científico de quando realmente o embrião ou o feto passa a ter vida. Existe aí uma discussão, várias linhas de pensamento. Diante desse pensamento, a minha colocação aqui é: se não há uma certeza correta para eles, tá? Para eles. Se não há uma convicção correta de quando é que tem vida no feto ou no embrião, então, ao autorizar a prática do aborto, eu estou assumindo o risco de estar matando uma pessoa, de estar realmente tirando a vida. Outros defendem a ideia de que a mulher tem direito a decidir sobre o seu próprio corpo. A mulher tem direitos ao próprio corpo? Sim. Mas o embrião que está sendo formado no seu útero não faz parte do seu corpo. Ele não é um parasita. Não é mais 2 pernas que estão nascendo na mulher. Não é uma outra cabeça que está nascendo na mulher. Ele é um outro corpo, um outro ser humano. Esse embrião, esse feto, ele é outro ser humano. Ele não é a mulher em si. Abortar usando tal alegação, gente, fere o direito da criança sobre o próprio corpo também. Já que cada indivíduo tem direito ao seu próprio corpo, quando eles apoiam essa ideia sobre esse argumento, eles estão negando à criança em formação, né, ao ser humano que está sendo formado ali, o direito ao seu próprio corpo. Outros argumentos também variam entre questões sobre o estupro, deficiências no nascituro, dificuldades financeiras e aí por diante. Eles vão colocando várias coisas. Para tais argumentos, nós podemos fazer a seguinte pergunta: quando a mulher é estuprada e esse estupro gera uma criança, gera uma gravidez, né? Vem uma gestação aí, a criança ela é culpada pelo estupro? Então é certo, é correto, é moralmente correto, ético,
você retirar a vida da criança por causa de uma atitude que outra pessoa, né, tomou, a criança pagar pelo erro que ela não cometeu, isso seria o correto? Vamos lá. Quando falamos sobre, por exemplo, a criança vai nascer com uma deficiência, né? O anencéfalo, que é o mais conhecido. Aí nós temos uma certa hipocrisia, porque os mesmos defensores do aborto são aqueles muitas vezes que se posicionam para que os deficientes físicos da nossa sociedade, e seja ela qual for a deficiência física, quando falamos de deficiência física, nós não falamos simplesmente de quem anda de cadeira de roda, quem não tem um braço, uma perna, mas toda deficiência em si, ela se enquadra aí. Nós vemos que eles defendem o direito ao acesso para essas pessoas. Então, seria correto, então, tirar a vida dessa criança porque ela vai nascer deficiente? Ela vai nascer com algum problema? Isso seria justo? É o correto? Mas a mãe é pobre, a mãe não tem condições. Então, não ter condições, a posição social também deve dar a possibilidade a essa mãe de matar uma pessoa? São essas perguntas que a gente acaba nos deparando quando ouvimos esses argumentos. Um forte outro argumento que é muito utilizado, que são os casos onde a vida da mãe, né, está em risco, seja pela gestação ou por questões de uma doença como o câncer, por exemplo. Como tratar essas situações? A mulher foi diagnosticada com câncer, mas está gerando um filho. E nós sabemos que o tratamento para o câncer, as medicações, a quimioterapia, iria prejudicar a gestação de qualquer forma. Como agir nessa situação? A mulher fica sem tratamento e morre para nascer a criança? Ou a mãe tira a criança para que ela tenha que salvar a sua própria vida? Nesses casos, gente, a defesa da vida deve ser priorizada tanto para a mãe quanto para a criança. Não existe aqui prioridade de vida para a mãe ou para a criança. Ambos devem receber prioridade de vida. Afinal de contas, nós que somos pró-vida, nós que somos contra o aborto, nós entendemos que a vida em si é importante. O aborto, para esses casos, ele não deve ser considerado como uma solução prioritária, mas sim a terapia médica para a eliminação da doença. O que deve ser feito é o tratamento contra a doença, para acabar com a doença. E não colocar em questão retirar uma vida, porque o feto não é o causador da doença. Ok? O feto não é culpado pela doença. Então, nós temos outros casos, por exemplo, quando o câncer está no útero da mulher que está gestante, o que fazer nesses casos? O que fazer nesses casos é tentar eliminar a doença, mas nunca colocar como opção a retirada da vida. Ok? Então, outros também gostam de dizer assim, não, o nascituro ou o embrião, o que está sendo gerado no ventre da mãe, da mulher, não é um ser humano. Mas olha o que alguns defensores do aborto, até mesmo algum defensor do aborto, e o que a ciência fala a respeito. Bernard Netson, acho que é assim que fala, ele é cofundador de um dos mais influentes grupos de aborto do mundo, o NARAL. Olha o que ele diz. Simplesmente não há dúvida de que mesmo um embrião precoce seja um ser humano. Todos os códigos genéticos e todas suas características são indiscutivelmente humanas. Quanto ao ser, não há dúvida que ele existe, que está vivo, é autodirigido e não é o mesmo que a mãe, e é, portanto, um todo unificado. O embrião que está sendo formado ali, precoce, né, que ele diz, embrião precoce, ele é um ser humano, ele carrega todos os códigos genéticos,
todas as características que ele vai ter na frente quando ele nascer, ele já carrega dentro dele. O DNA dele, é próprio dele, tá? Ele é autodirigido. Quando ele fala sobre autodirigido aqui, me remete a uma pesquisa que foi feita pela Marta. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí também essa pesquisa. Ela e alguns outros cientistas, eles fazem uma pesquisa com o embrião e eles percebem que o embrião, quando ele é formado, ele já consegue, ele já começa a lutar, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer para sobreviver. Então ele é autodirigido. Uma outra cientista, né, a Keith Moore, no livro O Desenvolvimento Humano, Embriologia Clínica Orientada, 7ª edição, 2003, ela vai dizer o seguinte sobre, isso aqui é uma embriologista falando, tá? Uma entendida da ciência falando. O desenvolvimento humano começa na fecundação, o processo durante o qual um gameta masculino ou espermatozoide, né, se une a um gameta feminino ou óvulo, ovocito, né, ou óvulo, como nós conhecemos mais, para formar uma única célula chamada zigoto. Esta célula altamente especializada, totipotentes, marca o início de cada um de nós como indivíduo único. Um zigoto é o começo de um novo ser humano, ou seja, um embrião. Gente, isso aqui é a ciência dizendo. A vida começa, o desenvolvimento humano começa na fecundação. A diferença entre o zigoto, o embrião ou o feto, para mim e para você, é apenas o tempo. Todos nós passamos por esse processo. Ela ainda diz também, em outro livro, Fundamento da Embriologia, 2008, ela vai dizer: o zigoto, formado pela união de um óvulo e um espermatozoide, é o começo de um novo ser humano. Então não há dúvidas, tá, de que o ser humano, a união entre o espermatozoide e o óvulo é o começo de um ser humano, de um novo ser humano. Ele independe, ele não faz parte da mulher, ele não é parte do corpo da mulher. Quarto tópico, que vai dizer, é a pergunta, né? A pergunta que não quer calar. Por que a igreja é contra? Como eu disse no início aqui, alguns colocam que a igreja usa isso para que seja como eu vou dizer, como um castigo para a mulher. Nós não estamos... Gente, deixa eu colocar uma coisa na cabeça de vocês, que vocês também já sabem, né? A igreja não está aqui para condenar ninguém. A igreja está aqui para pregar as boas novas do Evangelho, para para demonstrar as características do Evangelho, dessa nova criatura que nos tornamos em Cristo Jesus, né? Do caráter das Escrituras, de pregar a verdade das Escrituras. É isso que a igreja faz aqui. Cada um dará conta das suas obras. Cada um dará conta das suas obras. Haja vista que nos céus, diferente do que alguns pensam, não existe apenas o livro da vida, né? Existem vários livros nos céus. O livro das obras também está lá. Então nós seremos cobrados quanto às nossas obras, sejam boas, sejam más, tá? Então o que a igreja pensa a respeito dessa prática? Por que a igreja se coloca contrária a essa prática? Nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, gente, tá? A nossa regra de fé e prática, ela é a Bíblia Sagrada. E se não for assim, ele não é cristão. O cristão que diz ser cristão, mas nega a verdade bíblica, nega ser orientado pela palavra de Deus, ele não é cristão. Porque a palavra de Deus é o que nos norteia. A Bíblia nos diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Ou seja, é a palavra que nos guia, é a palavra que nos dirige. Nós vivemos segundo
A palavra, por quê? A palavra revela a vontade de Deus ao homem. O que a Bíblia fala a respeito desse tema? A Bíblia trata sobre o aborto nela? Obviamente, gente, que a Bíblia não trata diretamente sobre as questões do aborto, como, por exemplo, a questão de uma mulher enferma. A Bíblia não entra nesses detalhes. Mas a Bíblia em si, ela nos ensina a valorizar a vida. E nós percebemos que a vida para Deus, revelada na Bíblia, ele não começa quando o homem sai do ventre. Ele começa exatamente quando há fecundação. A Bíblia ela é a favor da vida e de sua defesa, tá? A vida, gente, é uma dádiva de Deus. E aí eu vou falar isso também na próxima lição, que vai falar sobre a eutanásia. A vida é uma dádiva de Deus. É um bem muito precioso. Deus é a fonte da vida. Olha o que Gênesis capítulo 2, versículo 7 vai nos dizer. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Salmo 139, verso 16, 13 ao 16. Olha o que está escrito. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Ou seja, é como se fosse me tricotou lá dentro me formou mesmo, de fazer mesmo. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Ele está falando aqui exatamente desse momento, quando você era apenas um zigoto, quando ele era apenas um zigoto, um embrião sem forma definida ainda. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 36, verso 9, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Gente, Deus é a fonte de toda a vida, tá? É Ele quem dá a vida e é Ele quem tem o poder de tirar. Vou falar isso também na próxima aula. Então, essa vida que está sendo gerada aí, ela é uma vida de Deus, formada, criada por Deus. Na Bíblia, gente, a palavra aborto, ela aparece 3 vezes no Antigo Testamento, tá? Ela aparece em Jó, capítulo 3, versículo 16, em Salmos 58, verso 8, e em Eclesiastes, capítulo 6, versículo 3. Essas são as 3 vezes que a palavra aborto, tá? Ela vai aparecer na Bíblia Sagrada no Antigo Testamento. Lá em Números, capítulo 12, versículo 12, vai aparecer também o conceito de aborto, que é o quê? O texto vai falar de quando Miriam, a irmã de Moisés, ela é acometida da lepra por ter se rebelado contra Moisés, e Arão vai fazer uma súplica a respeito da sua irmã, dizendo, e aí ele vai apresentar o conceito. Nós também temos o texto registrado em Êxodo 21, 22, que eu citei no início aqui, que também trata sobre o assunto, que fala quando 2 homens estão brigando, por acidente machuca a mulher grávida e ela aborta a criança, né? O que a Bíblia mais fala a respeito, gente? O 5º mandamento, não matarás, Êxodo 20, verso 13. Ele engloba, no entendimento dos rabinos, no entendimento da igreja, esse não matarás, que é não assassinarás, ele engloba também a questão do aborto. Por quê? Porque o aborto, na verdade, é o assassinato de uma pessoa inocente. E a Bíblia condena o assassinato de pessoas inocentes. Êxodo 23, verso 7. De palavras de falsidade te afastarás,
e não matarás o inocente. É uma ordenança. A Bíblia defende a vida. O ser humano em formação no ventre, gente, é tão importante para o Senhor que... Por quê? Porque Ele é quem dá a vida. Lá em 1 Samuel 2,6 vai dizer que Deus é quem tira a vida e Deus é quem dá a vida. Então a vida dessa criança em formação, desse ser humano em formação no ventre da mulher, quem deu ela foi Deus. Toda a vida que Ele dá pertence a Ele. Ezequiel 18, eu vou ler com você esse texto. Ezequiel, capítulo 18, verso de número 4, parte A apenas, tá? Olha o que está dizendo. Eis que todas as almas são minhas. Gente, é tão interessante que Deus, Ele determina os dias de cada pessoa. Jó capítulo 14, versículo de número 5. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Deus já determinou, antes do homem sair do ventre da mãe, os dias que ele viverá. Salmo 139, versículo 16, que nós lemos aqui, os nossos dias já estão todos escritos no livro de Deus. Então, quando nós olhamos para esse texto, tirar uma criança, matar uma vida no ventre, é contra a vontade de Deus. O Senhor, Ele se relaciona com o embrião, no ventre ainda. Deus, Ele conhece cada pessoa antes de nós estarmos formados no útero. Isaías 49, verso 1. Ouve-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Deus conhece as pessoas pelo nome ainda quando elas estão dentro do ventre. Jeremias 1,5. Antes que eu te formasses no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então Deus já se relaciona com o feto, com o embrião, antes dele sair do ventre, com a pessoa, antes dele sair do ventre da mãe. Lucas capítulo 1, versículo de número 15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. João já foi cheio do Espírito Santo dentro da barriga da mãe dele, dentro de Isabel. Então Deus, Ele se relaciona, gente, com a pessoa ainda no ventre da mãe. E como a gente pode dizer que abortar não tem problema? Deus, Ele determinou cada vida. Deus se relaciona com todas as pessoas no ventre. É muito fácil para alguém que já nasceu querer abortar alguém que está para vir. É muito fácil querer restringir alguém à vida. Nós não temos esse direito. Esse poder não está nas nossas mãos. E é por isso que a igreja se coloca contra essa prática. E outra, nós não negociamos princípios. A igreja está firmada pela palavra de Deus. E, querido jovem, juvenil que me escuta, não tenha vergonha de assumir seus princípios, de se posicionar contra essas práticas. Tá? Não tenha vergonha. Deus nos chamou e nos escolheu com propósito. Nós vivemos pela palavra, nós somos guiados pela palavra e nós não rejeitamos a palavra. Tá? Talvez alguém que me escute vai me dizer assim, mas então quem abortou não tem direito a perdão? Todo pecado, gente, todo pecado, ele é perdoável. O pecado do aborto não é menos perdoável do que os outros pecados. Tá? Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, qualquer pecado pode ser perdoado. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, 1 João 1,9, se nós abandonarmos os nossos pecados, confessarmos os nossos pecados, Ele é poderoso para nos perdoar e nos purificar deles. Para você, talvez, que esteja me assistindo e talvez passou por esse problema
e sinta culpa ainda desse ato, peso de culpa, não consiga se perdoar, saiba que o Senhor Jesus, Ele está pronto a lhe perdoar se você se render a Ele com humildade e arrependimento. Tá? Que Deus em Cristo possa te ajudar a superar este problema, essa situação, esse teu passado. Mas a igreja, ela se posiciona em favor da vida. E todos aqueles que professam ser cristãos devem se posicionar da mesma forma que a palavra de Deus se posiciona. Tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. Nós estamos chegando a mais um final dessa nossa aula. Eu espero que você aproveite muito essa aula, tá bom? Aproveite esse tema é polêmico, mas nós temos firmeza na palavra de Deus, nós ficamos com o que a palavra de Deus nos dá. Eu costumo dizer que a palavra de Deus vem primeiro e a nossa opinião vem por último, se ela não contradizer a palavra de Deus, tá bom? Então que Deus em Cristo te abençoe. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí alguns links, tá? Tem um vídeo que eu acho interessante e te aconselho a você assistir, que é o Grito Silencioso, que fala exatamente da questão do aborto. Eu vou deixar a descrição do vídeo na descrição aí, tá? O link do vídeo na descrição do nosso vídeo, dessa aula, tá? Eu vou deixar uma pesquisa sobre a independência do embrião, essa que eu comentei aqui rapidamente, e a reportagem sobre a estudante que queria abortar e o pessoal tentou conseguir uma liminar no STF. Eu vou deixar todos esses links na descrição do vídeo. Que Deus em Cristo te abençoe. Lembrando que se você não é aluno ainda da EBD da sua igreja, corre lá, tá? Aproveita, corre lá, faça a sua matrícula, se matricule e eu tenho certeza que você será muito, mas muito abençoado mesmo. Eu costumo dizer que a EBD, gente, é a escola teológica gratuita que todos nós temos acesso. Que Deus em Cristo te abençoe. Curta nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilha, tá? Compartilha com seus amigos, compartilha nos grupos de WhatsApp, convide os seus alunos, professor, a assistir essa aula, convide o seu professor, aluno, a assistir também essa aula e Deus em Cristo vai te abençoar. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.